Bem, gente, eu gostaria de dar falar de coisas que eu acho bem interessante, né? Tem um ator que eu acho muito, além dele ser um excelente ator, ele também a gente pode se classificá-lo como um ativista político, né? E agora ele é um diretor, né? Que é o Wagner Moura, né? Um grande ator, excelente ator, isso eu acho que ninguém tem dúvidas, e acredito também muito no potencial dele como diretor, né? E por que eu estou falando do Wagner Moura, né? Além da questão do ativismo político dele, das formas é, que ele se posiciona politicamente, da forma corajosa, né, digamos assim, não só ele, mas vários artistas, né? Mas eu acho que o Wagner Moura se tornou um dos símbolos nesse sentido. E agora ele torna mais ainda. Eu acho que ele vai botar o nome dele na história dessa luta política de uma forma ousada, né? Ele vai dirigir um filme, né, sobre o Marighella, né, uma ficção sobre o Marighella. Eu estava vendo uma entrevista que ele estava dando sobre isso, e nessa entrevista ele fala, né, assim, os desafios que é, no atual momento, você fazer um filme sobre o Marighella. Existem muitas histórias, né, pitorescas desse cara, e por parte da extrema-direita, principalmente, há muito ataque sobre ele, né? Principalmente sobre a ação na ANL, né? Que era um movimento, vamos assim, de uma esquerda mais radical, né? Um movimento de resistência mais radical. E olha que bacana, Rubinho. O que é que você me diz aí da entrevista, já que você viu também? Então, assim, gente, achei bem interessante essa proposta dele. Ele falou também uma outra coisa em relação, por exemplo, por que um filme de uma ficção, né, e não um documentário, né? Ele disse que uma ficção, como a gente sabe, tem um clamor popular muito maior, né? Atinge muito mais pessoas, né, do que um documentário. Né? Sabe que no Brasil documentários não. Eu acho que não só no Brasil, né? A ficção ela atrai mais a gente, sabe? Ela leva a gente para a história, né? E isso é bem interessante da gente pensar. Então é o seguinte, né, gente? Vou só ler aqui o comentário do Covil, né? Ele disse que o filme muito original ser cogitado ser presidente ou ser favorito. Agora o filme pronto ficou parecendo coincidentemente. Mas só que assim, pois é, interessante, né, esse comentário aí, né? Faz parecer tudo. Mas só que assim, gente, o que acontece? Num momento extremo como o nosso, qualquer coisa. Isso é que eu acho que é importante, por isso que eu trouxe isso para esse debate, para essa nossa live. O que acontece? Hoje, qualquer movimento que seja democrático, que seja de alguma forma pacífico e tal, ele acaba sendo visto como um progressista, como de esquerda e tal. Né? Isso é muito preocupante, porque a tendência é que as pessoas vão ficando, a esquerda vá se enfraquecendo, né? E é disso que trata uma das minhas críticas em relação a algumas pessoas da resistência, né? Principalmente aqui eu vou citar o Henrique Bugalho, alguns vídeos que eu vi do Clayson, algumas outras pessoas. Não só eles, é claro. Aí um erro que as pessoas não entendem. Teve uma pessoa que foi falar para mim o seguinte: mas isso daí você não está fomentando o discurso da direita, pelo contrário. Eu estou fazendo uma crítica à esquerda. Eles que estão fomentando o discurso da direita. O que está acontecendo? A esquerda, com esse extremismo da direita, ela começa a pegar certas narrativas da direita e a negar a narrativa da esquerda e a negar os ícones da esquerda, por exemplo, né? E o Wagner Moura, ele vai na contramão, né? Tem até um momento que ele fala a verdadeira resistência, né? Eu acho que é esse o ponto, sabe, cara? Esse é o ponto, sabe? O tipo de resistência
Na verdade, eu acho que ele não fala desse jeito, né? Sou eu que estou falando aqui. Ele fala sobre a resistência, né, do Marighella, né? E é o seguinte, né, gente? O filme também é ousado. Em que sentido? A gente sabe uma história de uma pessoa, ela tem vários momentos, né? Eu posso dar como exemplo, por exemplo, o filme do Lula, né? Me decepcionou um pouco o filme, por exemplo, faz tempo, né, isso. Mas, assim, o filme ele mostra só até o momento em que o Lula estava iniciando a carreira política, né? Ele não mostra a carreira política do Lula. Quando o Lula começa realmente a participar, aquelas questões mais polêmicas, por exemplo, que tem da eleição de 89, não tem nada disso, né? Então, assim, eu fiquei um pouco decepcionado com o filme. É claro que, não sei, deve ter havido uma certa pressão, olha, se não pode falar sobre questões políticas e tal, mas eu acho que foi por aí. Então, assim, esse filme já do Wagner Moura já é o contrário, ele é bem ousado, ele é muito ousado, e justamente no momento que o país está passando por esse momento de extremismo, de extrema direita, né? Então, assim, é um contraste muito grande realmente, né, gente? Em pleno bolsonarismo, o cara vai lançar o filme. Eu espero que lance logo, mas é possível que o filme já quando... Não sei se o Bolsonaro vai ter um impeachment, alguma coisa, mas a gente já vê um enfraquecimento do bolsonarismo, uma crise do bolsonarismo, né? Mas eu acho que a grande questão que fica depois disso é que rumos a esquerda vai tomar, né? Isso é que é mais importante. Porque assim, o que me preocupa em algumas narrativas, como eu falei, é que acaba que algumas pessoas progressistas, centro-esquerda e tal, né? Porque não são pessoas de esquerda. E eu não digo isso porque eu estou declarando que eles não são. Eles não se declaram isso.